Olá, que bom ter a companhia da nossa audiência aqui no Juris 360 Lab. Olá a todos. Bom, para a gente trazer um pouco mais de clareza, né, e segurança sobre o que os tribunais têm decidido, a gente vai fazer hoje uma análise bem focada. Sim, vamos olhar para os temas de recurso representativo de controvérsia do STJ. Exato. E para garantir, vamos focar só naqueles com decisão definitiva, o famoso trânsito em julgado até 19 de março de 2025, tá? É uma boa referência temporal, e esses dados foram checados recentemente, em 30 de junho de 2025. Isso. E neste primeiro bloco, a gente separou as 5 primeiras teses de direito processual civil. São os temas 625, 623, 622, 614 e 613. Uma seleção importante. Vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. O tema 625, para começar, era aquela dúvida, né? Os conselhos de fiscalização profissional, tipo OAB, CREA, Isso, esses mesmos. eles teriam que pagar custas para recorrer lá na Justiça Federal ou teriam isenção, como outros órgãos públicos? Essa era a pergunta. E a resposta do STJ foi assim, bem direta. Não tem isenção. Ah, não tem. Não. O entendimento que ficou foi que aquele benefício da Lei 9.289, que isenta a fazenda pública, não vale para eles, sabe? Entendi. Na prática, então, eles precisam sim recolher o preparo para poder recorrer. Então, aqui o STJ buscou simplificar, eu acho. A definição foi que essa discussão toda pode acontecer ali mesmo, nos autos do processo principal. No mesmo processo onde o depósito foi feito. Exatamente. Não precisa abrir uma outra ação autônoma só contra o banco. Isso, vamos combinar, agiliza bastante, né? Nossa, com certeza. Evita mais um processo só para resolver uma questão acessória. Bem mais eficiente. Exato. Agora vamos para o 622. Esse tema é interessante. Imagina a situação. A pessoa é cobrada na justiça por uma dívida que, na verdade, ela já pagou. Acontece, né? Pois é. E aí, como ela pede aquela devolução em dobro que está lá no Código Civil, teria que ser numa ação separada ou numa reconvenção, aquele pedido dentro da própria defesa? Olha, aqui o STJ também facilitou o caminho processual. Decidiu que esse pedido de devolução em dobro pode ser feito na própria contestação. Na defesa mesmo? Sim, na defesa que a pessoa apresenta nesse processo onde ela está sendo cobrada indevidamente. Mas tem um detalhe fundamental. Qual? É indispensável, assim, essencial mesmo, comprovar a má-fé de quem cobrou, do credor. Ah, então não é automático. Só porque a cobrança foi indevida não quer dizer que vai receber em dobro. Tem que provar que o outro agiu de má fé. Exatamente. A facilidade é no jeito de pedir, no processo. Mas a exigência de provar a má-fé, que já está lá no artigo 940 do Código Civil, continua firme e forte. Entendi. A prova da má fé é o X da questão. Clareou o procedimento, mas não o requisito de fundo. Isso mesmo. O ônus da prova continua sendo de quem alega ter sido cobrado de má-fé. Perfeito. Mudando um pouco de assunto agora, o tema 614. Esse aqui nos leva para a execução fiscal, dívidas de impostos. Certo. A questão era, o dinheiro que está lá na conta bancária de uma filial, ele pode ser bloqueado, penhorado, para pagar uma dívida tributária da matriz? Sim, essa era a dúvida central. E a resposta do STJ foi que pode. Não existe impedimento na lei para isso. Mesmo com CNPJs diferentes, estruturas separadas? Mesmo assim, para essa finalidade específica de pagar débito tributário, o STJ entende que matriz e filial formam, sim, uma unidade econômica. Interessante essa visão mais pragmática, né? Focada em garantir o pagamento do tributo. Exato. Prevalece a realidade econômica sobre a formalidade da separação em CNPJs distintos, nesse contexto. Entendido. E para a gente fechar este bloco, temos o tema 613. Esse parece complexo, envolve o setor sucro-alcooleiro. Assim, esse caso é mais antigo, mas a definição do STJ é importante. Do que se tratava exatamente? Na época, através do IAA, o Instituto do Açúcar e do Álcool, Lembra do IAA? fixou preços para o açúcar e para o álcool que, segundo as empresas, ficaram abaixo dos custos de produção apurados pela FGV, desrespeitando a lei da época. E aí? A União foi considerada responsável? Sim, o STJ confirmou a responsabilidade. O chamado andebiatur, ou seja, o dever de indenizar foi reconhecido. Porém, Tem um porém.
Sempre, né? A questão é o quantum debiatur, o valor da indenização. Para isso, o STJ disse que é preciso prova concreta, efetiva dos danos. Danos emergentes e lucros cessantes. Ah, então peraí. Reconhecer que a União errou e deve indenizar não significa que a empresa vai automaticamente receber um valor calculado pela diferença de preço. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre a prova do dano, né? Com certeza. Não basta só mostrar a diferença entre o preço fixado e o custo apurado pela FGV. Tem que provar o prejuízo real sofrido pela empresa. E como se prova isso? Isso vai ter que ser feito na fase de liquidação da sentença. E se a empresa não conseguir provar de forma robusta que teve aqueles prejuízos específicos, pode acontecer de a liquidação terminar em dano zero. Nossa, mesmo com a responsabilidade da União já declarada. Mesmo assim, a prova do dano efetivo é indispensável para quantificar a indenização. Sem prova, não há valor a ser pago. Uau, cobrimos bastante terreno nessas 5 primeiras teses de processo civil, hein? Sim, deu para ver como o STJ busca uniformizar, mas também como surgem detalhes importantes, né? Ônus da prova, a visão sobre economia. Exato. Fica claro que entender essas teses é fundamental para a segurança jurídica. Bom, pessoal, por hoje é isso, neste bloco. Foi ótimo discutir esses pontos. Nos encontraremos no próximo bloco para continuar nossa análise dessas decisões do STJ. Até lá! Até. Olá, estamos de volta. Continuando nossa análise de direito processual civil, focando nas teses do STJ em repetitivos. Neste bloco, a gente vai ver mais 5 temas: o 612, 608, 606, 601 e o 598. São assuntos bem variados, né? Desde execução fiscal de conselho até DPVAT e benefício do INSS. Vamos lá. Então, começando pelo tema 612. Tinha aquela regra, né, que a União podia arquivar execuções fiscais de valor baixo, tipo menos de R$ 10.000, para ser mais eficiente. Aí a dúvida, isso valia para os conselhos profissionais, tipo OAB, CREA, CRM, para cobrar as anuidades deles? Exato. A Lei 10.522, lá de 2002, deu essa ferramenta para a Procuradoria da Fazenda Nacional, para a PFN. Uma questão de gestão mesmo. Mas os conselhos, bom, eles têm outra natureza jurídica, são autarquias especiais, né? A pergunta era se eles podiam pegar carona nessa regra da PFN. E a resposta do STJ foi não, né? Não, foi bem direto ao ponto. A tese firmada no 612 deixou claro: essa possibilidade de arquivamento é só para débitos da União, aqueles que a PGFN cobra. Não vale para os conselhos. Pois é, e isso gera uma situação complicada para os conselhos, né? Porque eles precisam cobrar anuidades que às vezes são baixas. E o custo do processo pode ser maior que a dívida. Só que eles não podem simplesmente arquivar usando essa lei da União. Fica um impasse prático ali. Entendi. Bom, ainda falando de cobrança e fazenda pública, vamos para o tema 608, uma situação bem comum, acho. A pessoa ganha uma ação contra o governo, o valor principal vai ser pago por precatório, mas os honorários do advogado ficam naquele limite da requisição de pequeno valor, a RPV. Dá para separar? O advogado receber antes? Ah, essa questão era crucial para a advocacia, né? Imagina poder receber os honorários que têm natureza alimentar via RPV, rapidinho. Sem ter que esperar a fila do precatório junto com o cliente. Exatamente. Sem esperar anos, às vezes. Era uma briga importante. E aí o STJ disse que sim, pode separar, a tese do tema 608 confirmou isso. Os honorários podem sim ser executados por RPV, se estiverem no limite, claro, mesmo que o crédito principal do cliente siga a regra do precatório. É um reconhecimento importante da autonomia dos honorários de sucumbência, né? Eles são do advogado. A decisão desvincula uma coisa da outra, facilita muito o recebimento dessa verba, que é essencial para o profissional. Faz todo sentido. Mudando um pouco de foco, agora o tema 606. Esse trata de onde a pessoa pode entrar com a ação para cobrar o seguro DPVAT, qual for o competente. Tinha uma certa confusão sobre isso, né? Sim, tinha bastante discussão. A vítima do acidente podia escolher o foro do domicílio dela, ou o local do acidente, ou o domicílio da seguradora, que é a ré. E, principalmente, o juiz podia simplesmente dizer, aqui não, de ofício, se a pessoa escolhesse processar onde a seguradora tem sede, por exemplo.
Certo. E o STJ veio para organizar isso. A tese 606 diz que é uma escolha do autor. Ele pode optar, sim. Local do acidente, seu próprio domicílio ou o domicílio da ré. Isso. As opções que a lei já dava, né? O CPC 73 trazia essas alternativas. Exato, e o ponto-chave, o juiz não pode, por conta própria, recusar a competência com base nessas escolhas do autor. O que é ótimo, né? Dá mais flexibilidade para a vítima, para quem está buscando o seguro. Ela pode analisar qual foro é mais fácil ou mais vantajoso para ela, dentro da lei, sem medo de ter o processo mandado para outro lugar logo de cara pelo juiz. Facilita o acesso à justiça mesmo. Com certeza. Agora, um tema bem técnico de procedimento, o 601. Validade da intimação da Fazenda Nacional por carta com AR, o aviso de recebimento. Isso em execução fiscal, quando a Procuradoria não tinha sede na comarca onde o processo estava correndo, valia intimar pelo correio, nesse caso. Aí tinha um conflito aparente, né? De um lado, a Fazenda Pública tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, mas, por outro lado, a estrutura da Procuradoria não chega em todas as comarcas do país. Como fazer? A Lei de Execução Fiscal, a Lei Orgânica da AGU e o CPC pareciam ter regras diferentes ali. E o STJ buscou um caminho para resolver isso na prática. A tese 601 considerou que sim, essa intimação por carta com AR é válida. Mas atenção, só nessas condições específicas, quando não tem procuradoria com sede na comarca. Basicamente, foi uma forma de harmonizar as coisas. Equilibra a prerrogativa da Fazenda com a necessidade de o processo andar, né? Se não tem representante local, a carta com AR funciona como um meio de comunicação válido e eficaz. Evita que as execuções fiquem paradas esperando uma intimação pessoal, que seria difícil de realizar. Entendido. E para fechar este bloco, o tema 598. Uma questão que mistura previdenciário e processo. O INSS recebeu um benefício indevidamente, aí precisa cobrar de volta. Ele pode inscrever esse valor em dívida ativa e depois usar a execução fiscal, que é mais rápida? Olha, a obrigação de devolver o que foi recebido a mais ou sem direito, ela existe. Está lá na Lei 8.213, a Lei de Benefícios. Mas a grande discussão era o jeito de cobrar. O INSS queria usar a dívida ativa, claro, porque o processo de execução fiscal é mais direto, tem menos espaço para discutir a origem da dívida ali naquela fase. Faz sentido quererem isso, mas o STJ barrou. Barrou, a tese 598 foi clara. Sem uma lei dizendo expressamente que pode, o INSS não pode inscrever esses débitos de benefícios pagos indevidamente em dívida ativa. E qual a consequência disso na prática? Na prática, significa que o INSS tem que usar o caminho comum. Precisa entrar com uma ação de conhecimento, tipo uma ação de cobrança normal, ou uma ação para pedir o ressarcimento com base no enriquecimento ilícito. Ah, então tem que ter um processo antes para discutir se a dívida existe mesmo, o valor. Exatamente. Garante um debate maior, com contraditório, ampla defesa, antes de partir para uma execução mais, digamos, agressiva, como é a fiscal. Protege mais o segurado e o devido processo legal. Entende? Entendi perfeitamente. Bom, com isso a gente cobriu mais 5 teses importantes do STJ sobre processo civil, temas bem relevantes para o dia a dia forense. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa conversa. Olá! Vamos começar mais um bloco aqui, dando continuidade à nossa análise anterior de direito processual civil. Hoje, a gente mergulha em 5 teses específicas, sabe? Aquelas firmadas pelo STJ em recursos repetitivos. Vamos falar dos temas 592, 591, 589, 588 e 587. São decisões, assim, com impacto direto, né? Vamos ver o que o STJ decidiu em cada uma. Começando pelo tema 592. A questão aqui era definir se a União tem que ser ré, né, naquelas ações individuais de professores de educação básica cobrando piso salarial nacional, da Lei 11.738. Uma dúvida bem comum, imagino. Exatamente. E a resposta do STJ, que veio lá em junho de 2017, foi bem direta. A União não tem legitimidade passiva nessas ações. Assim, o fato da União mandar verba complementar para estados e municípios pagarem um piso não cria uma responsabilidade direta dela com cada professor, entende? Ah, entendi.
consequência prática é clara. Tira a união do processo. E aí, geralmente, a competência para julgar o caso vai para a Justiça Estadual, sai da Federal. Muda tudo. Certo. Quer dizer, a responsabilidade principal é de quem emprega, né? Estados e municípios. Bom, seguindo. Tema 590. Esse já entra numa área mais sensível. Dados financeiros sigilosos do Bacen Jude. A dúvida era bem prática. Guarda numa pasta secreta ou junta no processo principal, mas aí bota segredo de justiça nele todo? Pois é, aqui o STJ buscou um meio termo, digamos. Em maio de 2013, decidiu que sim, essas informações sigilosas vão para os autos principais. Não tem essa de criar pasta separada, não. Ok. Só que, para proteger o sigilo, né, a partir do momento que junta esses dados, o processo inteiro passa a correr em segredo de justiça. Era o artigo 155, inciso 1 do CPC antigo. Garante o acesso das partes, do juiz, mas fecha para o público geral. Uma forma de manter tudo junto e sob controle. Faz sentido. Mantém a informação organizada, mas protegida. Agora, o tema 589, esse lida com algo bem atual. Um monte de ações individuais, iguaizinhas, todas vindo de uma mesma questão de fundo, a tal da macrolide. O que faz? Para tudo e espera uma ação coletiva resolver. Isso. E o STJ, lá em agosto de 2013, falou que sim. Nesses casos, com essa multidão de processos iguais, e tendo uma ação coletiva discutindo o ponto central, as ações individuais devem ser suspensas. Assim. A lógica é forte, né? Buscar isonomia, tratar todo mundo igual, segurança jurídica, para não ter decisão diferente para o mesmo problema. E, claro, economia processual. Senão imagina julgar milhares de vezes a mesma coisa. É gestão mesmo. Uma racionalização importante, sem dúvida. Vamos para o tema 588. Esse é bem específico, sobre devolução de contribuição para a saúde, o caso do Ipseng, lá de Minas. A coisa complicou depois que o STF disse que a relação não era tributária na ADI 3006. A pergunta era, o servidor podia pedir a grana de volta mesmo se usou o serviço? Esse caso deu trabalho, viu? O STJ analisou com calma em novembro de 2016. Primeiro ponto, como não é tributário, não aplica direto a regra de devolução do CTN. Aí o STJ esclareceu o seguinte: a devolução do que foi pago depois da modulação de efeitos do STF, que foi em 14 de abril de 2010, só acontece se o servidor provar duas coisas: ou que não aderiu voluntariamente, ou que não usou o serviço de fato. Interessante. Não é automático. Nada automático. Tem que provar a não adesão ou o não uso. Agora, o que foi pago antes dessa data, o STJ considerou legítimo. E essa verificação se aderiu, se usou, ficou para a primeira e a segunda instância analisarem caso a caso. Bem mais complexo do que parece à primeira vista. Exige prova do servidor. Para a gente fechar este bloco, o tema 587. Esse sobre honorários de advogado em execução contra a fazenda pública. Dá para acumular os honorários da execução com os dos embargos de execução? E pode compensar um com o outro? Boa pergunta. O STJ, em dezembro de 2018, disse o seguinte: sim, pode fixar honorários nas duas ações, tanto na execução quanto nos embargos, porque os embargos são, tecnicamente, uma ação de conhecimento separada, né? Mesmo que ligada à execução. Certo. Mas tem um porém. A soma dos dois não pode passar do teto legal. Na época, era o limite lá do artigo 20, parágrafo 3º do CPC 73. E o ponto crucial: não pode compensar os honorários da execução com os dos embargos. Não rola. Ah, não pode compensar. Por quê? Porque falta um requisito básico da compensação lá do Código Civil, artigo 368, a reciprocidade. Ou seja, as partes não são credora e devedora uma da outra nessas verbas específicas de honorários. São créditos diferentes em processos diferentes, embora relacionados. Compensar. E com isso, olha, fechamos a análise dessas 5 teses importantes do STJ sobre processo civil. Cada uma mexendo numa peça-chave aí da máquina judiciária. Fica a reflexão, né? Como essas definições, que parecem técnicas, competência, sigilo, ações coletivas, devoluções, honorários, no fim das contas, impactam a vida das pessoas, a sensação de que a justiça anda ou não. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá. Olha, a gente sabe que direito processual civil é um universo,
né? E essa nossa análise das decisões do STJ também está ficando bem completa. Por isso, vamos começar agora mais um bloco, seguindo a análise que a gente já vinha fazendo. O foco aqui, então, vai ser uma passada rápida, mas objetiva, por 5 teses específicas de recursos repetitivos do STJ em processo civil. São as teses 586, 584, 580, 578 e a 572. Tudo pronto para a gente desenrolar essas? Com certeza. E é bom lembrar, né? Essas teses são super importantes porque elas uniformizam o entendimento, dão uma segurança jurídica maior para todo mundo. Exato. Vamos começar então pela tese 586. Essa mexe com a ação rescisória, aquela tentativa de desconstituir uma decisão final, né? E fala de documento novo, especificamente em casos de devolução de parcelas de consórcio. Qual era o X da questão aí? Pois é, a discussão era o que pode ser considerado um documento novo para justificar uma rescisória nesse cenário de consórcio, sabe? A tese, que é lá de junho de 2013, disse o seguinte: microfilmes de cheques da administradora podem sim ser considerados documentos novos, isso se eles provarem que a devolução do dinheiro para o consorciado que desistiu aconteceu antes do julgamento original que se quer rescindir. A base era o artigo 485, inciso 7º do CPC antigo, o de 73. Mas o ponto crucial, assim, é que o documento tem que ser forte o suficiente, sabe? Ele tem que, por si só, garantir uma decisão favorável para quem está entrando com a rescisória. Não pode ser qualquer papelzinho. Entendi. Então, uma prova que já existia, mas não foi usada, se for realmente decisiva, pode reabrir a discussão. Bem relevante. Agora, mudando totalmente o foco. Tese 584. Essa vai para o campo da educação. Ensino à distância, o EAD. A questão era sobre validade de diploma e, principalmente, onde discutir isso. Justiça estadual ou federal. Aqui fica bem interessante. Olha, aqui o STJ foi bem direto. A competência é da Justiça Federal. Isso quando o problema para emitir o diploma do curso EAD é a falta de credenciamento da instituição pelo MEC, tá? O motivo é o interesse jurídico da União. A Constituição, lá no artigo 109, inciso U, diz que a União tem interesse em regular e fiscalizar o ensino superior. Então, se o rolo envolve essa regulamentação do MEC, a ação tem que ir para a esfera federal. Essa decisão é de abril de 2013 e amarra bem o papel da União nisso. Perfeito. Isso deve ter dado um norte, né? Para muita gente. Ok, vamos para a execução fiscal agora. Tese 580. A pergunta aqui é sobre intimação pessoal. Os procuradores dos Conselhos de Fiscalização Profissional, tipo CREA, OAB, CRM, eles têm essa prerrogativa? Tem sim, o STJ confirmou essa prerrogativa para eles. Em junho de 2013, ficou definido que o representante judicial desses conselhos tem sim o direito à intimação pessoal nos processos de execução fiscal. A base legal para isso é o artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, a famosa LEF, Lei 6.830 de 80. É um reconhecimento importante, né? Estende uma prerrogativa processual para esses entes. Interessante essa extensão. E continuando na execução fiscal, vamos para a tese 578. Penhora de bens. O devedor que está sendo executado, ele pode simplesmente escolher o bem que ele quer que seja penhorado? Tipo, pega esse aqui que vale menos. Não, não é bem assim não. A regra geral é seguir uma ordem de preferência, né, que está lá na Lei de Execução Fiscal, no artigo 11, e também estava no CPC de 73, no 655. A tese 578, também de junho de 2013, reforça isso. Se o devedor quiser indicar um bem fora dessa ordem legal, ele tem o ônus, quer dizer, a responsabilidade de provar por que isso é necessário e porque não vai prejudicar o credor, a execução. Não basta só jogar aquela ideia genérica do princípio da menor onerosidade, sabe? Dizer, isso é menos ruim para mim. Tem que provar de verdade. Entendi. A lei tem uma lógica para facilitar o pagamento. E, para fugir dela, o devedor precisa de um argumento muito bom e provado. Certo. Para fechar este bloco, a tese 572. Um tema técnico e que sempre dá o que falar. Tabela Price. E a discussão sobre se ela implica ou não capitalização de juros, o tal do anatocismo. Juros sobre juros. A grande questão para o STJ foi: isso é matéria de direito que se resolve só olhando a lei
ou é matéria de fato? E o STJ bateu o martelo. Analisar se a tabela Price num contrato específico gera natocismo é predominantemente uma questão de fato. O que isso quer dizer? Que não dá para decidir só na teoria, olhando a lei abstratamente. É preciso olhar o contrato, as condições específicas, e muitas vezes isso exige prova técnica, uma perícia contábil mesmo, para verificar como os juros foram calculados ali naquele caso concreto. Tentar tratar isso como se fosse só uma questão de direito pode até levar a um cerceamento de defesa, impedir a produção dessa prova que é crucial. Essa decisão, que é de dezembro de 2014, é super relevante, especialmente para contratos mais antigos do SFH, antes da Lei 11.977 de 2009, e reforça aquela linha do STJ de não ficar revendo fatos e provas, né, que está consolidada na súmula 5 e 7 do Tribunal. Fica claro, então. Nessa briga da tabela Price, a prova do caso concreto, muitas vezes a perícia é fundamental. Não é só discussão jurídica no abstrato. Cobrimos bastante coisa de novo, hein? 5 teses importantes de processo civil decididas pelo STJ. Bom, por agora é isso. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe o like e inscreva-se, show aqui. Olá, bem-vindos ao nosso último bloco sobre direito processual civil. Hoje a gente finaliza a análise das teses de recursos repetitivos do STJ. Vamos focar nas últimas 5 teses que selecionamos. 571, 570, 569, 568 e 567. Todas elas bem centradas na execução fiscal e na prescrição intercorrente, né? E olha, um agradecimento especial aqui para o Dr. Paulo Luiz. A organização que ele fez dessas teses por disciplina ajudou demais a gente, foi nossa base. A missão hoje é tirar um suco dessas decisões recentes do STJ. Entender o que realmente ficou definido sobre esses pontos da execução fiscal. Vamos lá. Começando então pela tese 571. A grande questão era: se a Fazenda Pública não for intimada daquele despacho que pede a manifestação dela, sabe? Antes de decretar a prescrição intercorrente, lá do artigo 40, parágrafo 4º da LEF, isso invalida a decisão? Pois é, essa tese é bem interessante. O STJ afirmou o seguinte: a Fazenda precisa alegar essa nulidade logo na primeira oportunidade que tiver nos autos. E o ponto-chave é: tem que demonstrar o prejuízo. Ah, não basta só dizer que não foi intimada. Exatamente. Tem que provar que, por exemplo, nesse período aqui que eu não fui ouvida, tinha uma causa que interrompia ou suspendia a prescrição. Se não provar o prejuízo, a nulidade não vinga, sabe? Entendi. A única situação em que o prejuízo é presumido, que não precisa provar, é se faltar aquela intimação lá do comecinho do prazo do artigo 40. Fora isso, tem que mostrar o dano. Certo. Ou seja, um ônus importante para a Fazenda, né? Tem que mostrar o impacto prático do erro processual. Faz sentido. E aí, seguindo para a tese 570, parece um cenário parecido, mas é sobre outra intimação. Isso. A 570 é sobre a falta de intimação da Fazenda quanto ao despacho que determina o arquivamento da execução, lá do parágrafo 2º do artigo 40. A pergunta é a mesma. Isso impede a prescrição intercorrente? E a resposta foi na mesma linha. Exatamente na mesma linha da 571. Se a Fazenda quiser alegar nulidade por não ter sido intimada desse despacho de arquivamento, mesma regra. Alega na primeira chance e comprova o prejuízo que sofreu por causa disso. O STJ está reforçando muito essa necessidade de demonstrar o dano processual concreto, né? Bem consistente, então? Ok. Agora, tese 569. Essa trata da intimação sobre a ordem de suspensão da execução do parágrafo 1º do artigo 40. Se essa intimação faltar, segura o início da contagem da prescrição. Aqui a coisa muda um pouco. A tese é bem direta. O prazo de 1 ano de suspensão começa a correr automaticamente, assim que a Fazenda toma ciência de que não localizou o devedor ou bens penhoráveis, pronto, o prazo já começou. Automaticamente. Mesmo sem um despacho dizendo suspenda-se.
Isso mesmo. E mais importante ainda, terminou esse ano de suspensão, o prazo prescricional que for aplicável, geralmente 5 anos, né, começa a correr também automaticamente. Não depende de a Fazenda pedir, não depende de uma nova decisão do juiz falando agora começa a prescrição, é automático. Uau, isso é bem forte, essa automaticidade. Quer dizer, a fazenda soube da dificuldade, o relógio já está correndo, independente de formalidades. Isso leva direto para a tese 568, né, que acho que responde o que todo mundo quer saber. O que de fato para esse relógio? O que interrompe a prescrição intercorrente? Exato. A 568 é fundamental para isso. E a resposta do STJ foi, assim, muito clara. Somente a efetiva constrição de bens. Pensa em penhora feita, bloqueio online que deu certo, arresto que aconteceu de verdade. Ou então, a efetiva citação do devedor, mesmo que seja por edital. Então, só pedir para o juiz não adianta. Pedir para bloquear, pedir para penhora. Não adianta. O simples ato de pedir a penhora, de pedir a consulta no sistema financeiro, se não resultar em nada concreto, não interrompe o prazo. Tem que haver a concretização da medida. Aquele ato que realmente atinge o patrimônio ou que efetivamente localiza o devedor. Entendido. Ação efetiva é o que vale. Não basta a intenção ou o mero protocolo de petição. Ok. E para a gente fechar, a tese 567. A dúvida aqui era se dava para pegar aquele 1 ano de suspensão, somar com os 5 anos seguintes e contar como um bloco único de 6 anos para decretar a prescrição. É assim que funciona? Não, não é. O STJ, na verdade, reforçou a lógica que já estava na tese 569. A tese 567 diz de novo: acabou o prazo de 1 ano de suspensão, aquele que começa automaticamente, lembra? O prazo prescricional aplicável inicia-se também automaticamente. Ah, então não é um pacotão de 6 anos. De jeito nenhum, são fases separadas sequenciais. O início da contagem da prescrição não fica esperando um novo marco depois do ano de suspensão. Ele simplesmente começa quando o ano acaba, é automático. Certo. Bem, olhando para essas 5 teses juntas agora, qual é a grande mensagem, assim, o recado que o STJ parece estar passando sobre a prescrição intercorrente na execução fiscal? O que a gente tira disso tudo? Olha, me parece que há uma busca bem clara por equilíbrio e objetividade. Por um lado, você vê o STJ definindo esses marcos temporais automáticos, né? Início da suspensão, início da prescrição. Isso meio que empurra a Fazenda Pública para ser mais eficiente, para agir. Assim, coloca uma pressão. Exato. Mas, por outro lado, ao exigir que a Fazenda demonstre o prejuízo para anular atos por falta de intimação, como nas teses 571 e 570, e ao dizer que só atos concretos interrompem a prescrição, lá na 568, o STJ também está buscando evitar que as execuções fiquem rolando para sempre por causa de formalismos ou de diligências que não dão em nada. Né? Traz uma certa segurança jurídica para o devedor depois de um tempo razoável de inércia ou de falta de resultado efetivo. É um equilíbrio delicado mesmo entre a necessidade de cobrar o tributo e o direito do cidadão de não ficar com essa espada sobre a cabeça eternamente, né? Uma análise excelente e, de novo, nosso muito obrigado ao Dr. Paulo Luiz pela organização desse material que foi a base da nossa conversa e muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesta análise no canal Juris 360 Lab. Se esse conteúdo foi útil ou agregou alguma coisa para você, considere deixar um like, se inscrever aqui no Juris 360 Lab para a gente continuar essas discussões. Fica aquela reflexão final, né? Será que essa jurisprudência, buscando mais eficiência, prazos mais objetivos, consegue realmente ajustar de forma justa a máquina de cobrança do Estado com os direitos individuais nesse nosso cenário tão complexo? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima!